Você já ouviu falar de design sustentável ou design para sustentabilidade? Desde a década de 70, o campo do design vem criando diferentes abordagens de design para perseguir o objetivo da sustentabilidade, que desde essa época se tornou uma pauta importante e super relevante na sociedade. Em 1971, Victor Papanek escreveu Design for the Real World, um livro super interessante, bastante pioneiro, falando justamente da importância de se perseguir a ecoeficiência na construção de produtos para justamente diminuir esse impacto ambiental que a gente causa através do fazer do design, né? Então, justamente, desde essa época, os profissionais de design começaram a buscar a melhoria dessa ecoeficiência dos produtos e dos seus ciclos de vida para conseguir diminuir o impacto ambiental causado pela produção industrial, né? Com o tempo, essas abordagens de design elas foram evoluindo de uma aplicação voltada a produtos, ou seja, mais ligada à tecnologia, a uma aplicação mais pontual em produtos, para realmente lógicas sistêmicas, né? Ou seja, olhando para o espaço sociotécnico, onde a gente pode pensar de forma mais abrangente esse conceito da sustentabilidade, né? Que também está muito relacionado com a questão de inovação social. Então, a gente tem várias dimensões na sustentabilidade. Tem a dimensão do ambiental, do social, do econômico, e as diferentes abordagens vêm perseguindo esses objetivos, fazendo, de certa forma, um desenvolvimento, uma elaboração teórico-metodológica para dar conta desse desafio, né? E, assim, eu acredito particularmente que, dado a crise na qual nós nos encontramos, né, em relação ao meio ambiente, em relação a tudo que tem nos acontecido, né, de uns tempos para cá, a gente está vivendo numa era onde a atuação do homem e das indústrias, né, causaram uma grande transformação na natureza, no mundo, né? Então a gente está vivendo aí uma a gente está vivendo, de certa forma, as consequências, né, dessa atuação, e a gente está passando por uma série de crises, né, crises ambientais, que afetam principalmente a nossa economia, o nosso modo de viver, né, então, e também coloca em risco a própria condição de vida na Terra, né, não só a vida humana, mas vida também de outras espécies, né? E assim, coloca em risco também o futuro das próximas gerações, né? Gerações que vão herdar aí o mundo que a gente está deixando para eles, né? Então, na minha visão particular, a sustentabilidade ela não deve ser um objetivo a ser perseguido, mas sim um pensamento e um princípio com o qual a gente deve considerar no nosso fazer, né, no nosso fazer design. Então, a gente deve considerar princípios de sustentabilidade e olhando também para essas diferentes dimensões, porque afinal de contas a gente está construindo serviços, produtos, pensando estratégias organizacionais que moldam a forma como a gente se relaciona, como a gente vive, né? E a gente não pode fazer isso de maneira dissociada da nossa relação com o mundo natural, né? Nós somos seres da natureza, né? O próprio ser humano é um ser natural, mas ele muitas vezes se vê distante, né? Ele se vê como apartado, se vê como distante da natureza, quando na verdade nós somos parte da natureza e deveríamos agir mais de acordo, né? Então, talvez através desses princípios ecológicos, esses princípios da natureza, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de meio ambiente, de natureza, de viajar, né? De praia, de campo, sempre gostei muito disso, mas nunca tinha feito um vínculo dessa questão com o campo do design, com minha profissão, né, de designer. E a partir do momento que eu comecei a conhecer e entender o pensamento sistêmico, me chamou muito a atenção e eu quase senti como um chamado mesmo, né, para atuar mais fortemente, proativamente para essa questão da sustentabilidade, né, que não está tão distante de nós quanto a gente imagina, né? Então, eu li esse livro chamado A Visão Sistêmica da Vida, que eu super recomendo, é um livro ótimo. Ele traz toda essa visão sintetizada, né, que fala desse pensamento sistêmico, como que a gente tem que olhar de uma maneira mais holística, mais sistêmica, para compreender a complexidade da vida, né, e como diversos campos de conhecimentos, eles estão interligados por um propósito, né, e por algumas dinâmicas existentes nos sistemas vivos. Então, a partir do momento que eu comecei a compreender
e trazer para o design essa visão mais sistêmica, ecossistêmica, eu comecei a estudar muito mais a questão da sustentabilidade em si e o que o design já estava fazendo a esse respeito. Então tem uma série de abordagens de design, né, ecodesign, biomimética, então também tem esse livro super interessante que fala de biomimética, que é uma abordagem voltada à inovação, mas eles fazem isso inspirados pela natureza. Ou seja, né, a gente pode entender que a natureza tem uma grande sabedoria, né, de muitos, muitos, muitos anos, e que a natureza foi evoluindo algumas técnicas, algumas estratégias, né, com o passar dos anos, que são muito refinadas e que servem como uma ótima inspiração e metáfora para o desenvolvimento projetual. Então, assim, de fato, a biomimética, ela também teve uma postura, foi muito visionária, né? E entender que a gente precisava entender, se aproximar e aprender com a natureza e então mimetizá-la, né? Se inspirar nela, copiá-la para desenvolver inovações, né? Inovações para produtos, inovações para gestão ambiental e para até o desenvolvimento organizacional, né? Empresarial, inclusive. Então, assim, a biomimética, ela foi supervisionária nesse sentido. E a partir disso, a gente teve uma série de outras abordagens. Eu estudo um pouco mais aquelas que têm uma inclinação para as lógicas sistêmicas, ou seja, que atua no espaço sociotécnico, mas que também se preocupa, né, com o entendimento da teoria de sistemas e da teoria da complexidade para os seus desenvolvimentos metodológicos, né? Então, nesse aspecto tem o design estratégico para a inovação social e sustentabilidade, né? Então, assim, o design estratégico que tem o Ezio Manzini como uma das pessoas que fala bastante, né, e publica bastante a respeito do design com esse fim de busca da inovação social e também da sustentabilidade. E a gente também tem outras abordagens como o design de transição, o design sistêmico, né? E mais recentemente o design e desenvolvimento regenerativo, né? Que ele não tem um peso tão grande na academia, ele é mais voltado à consultoria, né? Ao mercado, embora tenha sim algumas dissertações, teses e artigos publicados, né? E daí, realmente, assim, a gente vê nesse desenvolvimento de abordagens uma trajetória evolutiva que busca realmente entender que nós somos parte da natureza e deveríamos agir como tal, ou seja, né, a gente aprender com os princípios dos sistemas para poder mimetizar isso ou minimamente nos inspirar para nossos processos, né, criativos. Então, assim, e também levando em consideração, claro, as nossas relações ecossistêmicas, ou seja, como a gente se relaciona conosco mesmo, como a gente se relaciona com os outros, como que a gente se relaciona com o mundo, né? Então, assim, a gente tem esse desenvolvimento das abordagens de design, e que é super interessante, super rico. Inclusive, eu vou participar de um simpósio que vai acontecer em dezembro, com o meu primeiro artigo publicado, né, o primeiro artigo acadêmico publicado, né, que justamente fala sobre a regeneração. A regeneração enquanto um conceito super importante para o desenvolvimento, para a evolução do design para a sustentabilidade, né? Por quê? Porque regeneração não é só uma palavra diferente? Mais ou menos, né? A regeneração é toda uma questão de um paradigma mesmo, um conceito que nos leva a tentar compreender um pouco mais essa própria capacidade inata dos sistemas vivos de se regenerar, de se autoproduzir, de se ressignificar. E como que a gente consegue trazer isso para aplicar através do design nos sistemas nos quais a gente intervém, né? Porque são sistemas vivos. Ou seja, comunidades, por exemplo, uma organização, ela pode ser entendida como um sistema vivo, ela é um sistema aberto, dinâmico, complexo. Então, assim, esses sistemas, a gente precisa começar a pensar nisso ao projetar, né, ao fazer design. A gente precisa levar em consideração uma visão mais ecossistêmica, né? Ou seja, a gente olhar por diferentes lentes, diferentes perspectivas, saindo de uma visão completamente antropocêntrica também, né? Ou como assim? A gente olhar só na perspectiva do humano, do ser humano, né? Então a gente deixar de levar em consideração outras perspectivas, né? Da natureza,
por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa desenhar para a nossa relação com o mundo, né? Não como se realmente a gente estivesse vivendo apartado do mundo que existe, né? E que tem não só direito de existir, mas também do qual a gente depende profundamente, né? Para levar as nossas vidas, para sustentar a vida. Falar de sustentabilidade não pode ser mais opcional, né? A gente não pode escolher falar de sustentabilidade, porque justamente a gente precisa projetar e viver de um modo mais condizente com os recursos que nós possuímos, né? A gente precisa ter um tipo de relacionamento diferente com o mundo e também regenerar o próprio tecido social, né? Que vem sendo desgastado, vem sendo prejudicado, principalmente por conta dessas crises que a gente está tendo, a pandemia, por exemplo, né? Que trouxe uma série de implicações e consequências para as nossas comunidades, para a nossa sociedade. Então, assim, a gente justamente precisa entender um pouco mais essa visão sistêmica, a gente precisa entender um pouco mais os princípios da sustentabilidade e principalmente entender esses aspectos de um design supostamente regenerativo, né? Ou seja, a gente não está buscando mais um label, mais uma etiqueta, mais um nome de design diferente, mas sim aprender com novos conceitos, com novas dinâmicas, né, presentes nos sistemas, para fazer com que a gente consiga iterar e evoluir as nossas próprias abordagens, né, para que elas sejam menos antropocêntricas e tenham uma orientação mais a uma visão de mundo ecológica, né? Ecologia entendida no sentido de relacionamentos, né, de entendimento e compreensão de relacionamentos. Então a gente precisa, de fato, assim, desenvolver mais e regenerar essas relações ecossistêmicas presentes no nosso mundo, né? Então, assim, eu deixo esse convite para vocês para participarem do simpósio. Vai ser super interessante, tem palestras muito legais. Eu participei com um artigo, né, que foi selecionado junto com o meu orientador, e daí eu vou ter como apresentar para vocês um pouco mais da pesquisa que eu estou desenvolvendo na minha dissertação de mestrado, né? Então, alguns estudos, né, demora muito tempo, sabe? Tipo, eu submeti o artigo em maio, e só em dezembro vai acontecer o simpósio, né? Então demora muito para se publicar e né, para se receber até o resultado, se um artigo foi selecionado ou não. Mas apesar disso, eu continuo os meus estudos, continuo a minha produção acadêmica, né? E pretendo ainda conseguir compartilhar mais coisas com vocês, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço.